É com imensa satisfação que a Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo, FINDES, por meio do Centro da Indústria, SINDIS, os recebe para este encontro. Gostaríamos de agradecer as presenças das seguintes personalidades. Senhora Primeira-Dama do Estado, Dona Maria Virgínia Casagrande, presidentes eméritos do Sistema FINDES, Elcio Rezende Dias e Lucas Isoton, senhor secretário de Estado de Ações Estratégicas, Álvaro Farjado, senhora subsecretária de Estado de Desenvolvimento, Cristina Veloso Santos, representando o presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, Teodorico Ferraço, senhora Magali Cabas, senhor diretor superintendente do SEBRAE, José Eugênio Vieira, senhor diretor técnico do SEBRAE, Benildo Denadai, diretor-geral do SUPIM, Carlos Roberto Rafael, diretor de Administração e Finanças da ESESP, João Mário Valbon, secretário municipal de Agricultura e Pesca do município de Serra, Paulo Meneghelli. Também queremos, com muita especial alegria, registrar aqui a presença de um convidado especial, o senhor Eduardo Santos. Muito obrigado. Agradecemos também, com igual satisfação, a diretoria da FINDES e do SINDES, presidentes de sindicatos, conselheiros e executivos do Sistema FINDES, empresários, imprensa, enfim, a todos que estão nos prestigiando. Senhoras e senhores, para as boas-vindas, convidamos o presidente do Sistema FINDES, senhor Marcos Guerra. Bom, gente, boa noite a todos. Satisfação muito grande estar abrindo novamente esse evento, o evento Contando Histórias. Confesso que hoje eu estou até um pouco nervoso, né? Porque Eduardo aqui, contador de história, cerimonialista e o da Cabas, né? Satisfação muito grande, Dona Hilda. A sua pessoa dispensa qualquer tipo de comentário. Entendeu? Eu quero saudar a Dona Virgínia. Quero cumprimentar também o governador do Estado em seu nome. Pessoa muito presente aqui na Federação das Indústrias. A gente tem feito aqui um trabalho incrível com o governo do Estado, entendeu? Então, leva o nosso abraço para ele e agradece, mais uma vez, em nome da indústria capixaba, o apoio que ele tem destinado aqui à indústria capixaba. Cumprimentar a Giane, minha esposa, em seu nome eu cumprimento todas as mulheres aqui presentes. Cumprimentar alguns contadores de história aqui, o Cacau Monjardim, o Elcio Rezende Dias, o Lucas Otão, Eduardo já foi falado, o nome do Eduardo, Hélio Dória, aqui que também tem uma participação importante aqui na FINDES, também foi contador de história também, secretários, alguns secretários aqui presentes, o Álvaro, a Cristina, subsecretária, José Eugênio Vieira e Benildo Denadai. Obrigado mais uma vez pela presença de vocês e pelo apoio que vocês têm aí concedido aí aos projetos aqui do Sistema FINDES. Paulo Meneghelli, da Serra, também faz parte do SINDES. Carlos Alberto Rafael. Leonel Ximenes está aqui. Obrigado, Leonel, pela presença. Você também tem feito aí um trabalho excelente aí na parte de economia do Jornal A Gazeta. E Dona Hilda Cabas, eu já disse à senhora que eu tenho uma profunda admiração por você, carinho incrível pelo trabalho. Eu me recordo que quando eu fiz um convite, a senhora para vir aqui contar a história para a gente, parece que foi no casamento da filha do Gerson Camata, né? A Enza. É isso? Nós conversamos lá e eu acho que foi até um pouco de atrevimento meu na época. Sabe? Assim, vou chamar a dona aí para contar a história, aquele negócio todo, a pessoa super formal, entendeu? E que bom que a senhora aceitou.
Aí o Celso falou assim, não, deixa que eu vou conversar com a dona Hilda. E, para nós, esse projeto, ele foi criado na gestão do Lucas, e para nós é um projeto muito importante, porque aqui já passou várias pessoas, empresários, políticos, e sempre fica um aprendizado para a gente. E depois, com esse material, depois ele é reproduzido lá na frente. O ano passado, quando concluiu os 10 contadores de história, nós fizemos um material, um livro, que foi distribuído para as famílias, para as pessoas, as lideranças do Estado. Então, foi um trabalho muito bonito. E nós, da Federação das Indústrias, a gente tem um carinho muito grande com pessoas que fizeram histórias aqui no Estado. Não só, porque é muito fácil, às vezes, a gente falar do governo, a gente falar de grandes empresários, mas nós temos muitas pessoas no Estado que fizeram a diferença, que fizeram alguma diferença no Estado, entendeu? Aqui nessa federação mesmo, nós tivemos aqui pessoas que realmente fizeram, que contribuíram muito com a indústria capixaba. Então, esse projeto é um projeto que nasceu aqui no Sindes, é um projeto vencedor e muito bem coordenado aí pelo pessoal do Sindes. E a senhora vai ter... Eu não vou falar nada sobre a senhora. Sobre a senhora fala... Entendeu? Você vai ter a oportunidade de falar. Quero, em nome do industrial, da indústria capixaba, agradecer a tua presença aqui e continue sempre sendo bem-vinda. E parabéns pelo trabalho que a senhora faz junto aos vários governos que passaram pelo Palácio. A senhora sempre impecável no trabalho da senhora. Muito obrigado e um beijo no coração da senhora. Viu? Senhoras e senhores, convidados especiais desta noite. O projeto Contando Histórias tem o objetivo de resgatar a história do nosso Estado. Os contadores de histórias são pessoas que fizeram acontecer, contribuíram para o crescimento do Estado do Espírito Santo, para o desenvolvimento econômico e industrial, e deixaram sua marca como grandes gestores. Esta é a terceira edição da segunda temporada, que conta com um cenário novo. É na sala de estar que recebemos amigos para uma boa conversa, aquela regada a fatos e permeada por risadas. É na sala de estar que exercemos nossa hospitalidade, interagimos, passamos informações adiante por meio da oralidade. É nesse ambiente que recepcionamos conhecidos, estreitamos laços antigos, fortalecemos amizades. Na sala, dividimos histórias, partilhamos sentimentos, perpetuamos conhecimentos. Entre. A sala é sua. Para a abertura deste encontro, ouviremos a história da senhora Hilda Vieira Cabas. Nascida em Guaçuí, sudoeste do Espírito Santo, em 1935. Mudou-se para Vitória, onde concluiu o curso normal. Em 1973, ingressou no serviço público, dando início a uma jornada pessoal e profissional do mais absoluto sucesso. Com 86 anos de idade, atualmente atua como assessora para assuntos de cerimonial e administradora do Palácio Anchieta. Acumula mais de 30 anos de serviço público. Além de excelência profissional, histórias não lhe faltam para contar. Tudo que eu faço é com muito amor, agradecendo cada minuto da minha vida pela disposição que Deus me deu. Dona Hilda Cabas, por favor, a sala é sua. Obrigada. Tá ligada? Boa noite a todos. Eu quero agradecer a cada um de vocês a presença e dizer como eu estou emocionada. Relutei em aceitar esse convite, o Marco sabe disso, mas eu quero agradecer a todos que apoiaram o meu nome. E Jane,
Um beijo para você. Eu quero dizer que o Marcos eu conheci na posse dele. Como eu digo para minha filha, depois dos 80 anos a gente fala que tudo que pensa. E foi amor à primeira vista com o Marcos. Tá? Quando ele me convidou, eu falei para ele que eu fiquei muito lisonjeada, primeiro, e agradeci dizendo a ele que não que eu não dê importância à minha profissão. Eu acho que o cerimonial é muito importante, não só para governadores, para empresários também. Nós contornamos muitas situações. Eu sei que o papel do cerimonial é importante, mas eu achei, como ele falou agora, que as pessoas, para contar história, são pessoas que engrandeceram politicamente na área de cultura, na área econômica, na área industrial, que fizeram esse Estado ser conhecido, crescer. A última a contar a história, Cecília Milanese, que não está aqui, mas eu admiro, foi a primeira mulher a contar a história. Ela é uma lutadora. Cecília fez acontecer, fez o Estado ser conhecido em todo o Brasil e no exterior também. Governadores que passaram por aqui contando história, jornalistas, grandes empresários. Então, eu acho que a minha história é muito simples. Eu não posso contar aquelas histórias que todo mundo quer saber. Não posso. Olha, há algum tempo atrás me ligou um jornalista e falou: Dona Hilda, queria fazer uma matéria com a senhora contar todas aquelas histórias dos bastidores. Eu expliquei para ele que é um cargo de confiança, as pessoas com quem eu trabalho confiam em mim e que eu não podia contar essa história. Ele não gostou, sabe como é jornalista, né? Então, ele não achou muita graça, não. Passado algum tempo, quando o Roberto Castro fazia aquele sucesso, esse cara sou eu, ele tornou-me ligar. Dona Hilda, eu queria uma matéria, não é com a senhora, não, são 4 ou 5 pessoas, e a senhora contar pelo menos uma história do Palácio. Eu, então, para agradar, porque eu reconheço, admiro a imprensa, sei que nos ajuda, contei, sem falar nomes, contei uma história. Isso foi numa quinta-feira. Domingo foi publicado, eu estava lendo a matéria, me liga uma pessoa: Dona Hilda, eu adorei a matéria. Dona Hilda, esse cara sou eu. Eu achei muito engraçado. E o resto do dia, minha filha que eu diga, bateu o telefone a tarde inteira. Dona Hilda, quem era? Eu dizia: eu não posso contar. Já falei que eu não posso contar. Já expliquei para todo mundo que essas histórias... contei uma só. No fim do dia, assim, fim de tarde, me telefona um grande amigo, a pessoa que eu confio muito: Dona Hilda, eu estou tomando uma cervejinha aqui com fulano e estamos apostando. Eu acho que foi fulano, ele disse que foi Beltrano. Fala o nome dele para nós. Eu disse: eu não posso, já expliquei isso a tarde inteira, que eu não posso contar. Só vou dizer uma coisa para você ganhou a aposta. Então, eu fui por aí. Trabalhei 40 anos como produtora de eventos. Trabalhei para um sem número de famílias de Vitória. Assisti, felizmente, uma minoria de cenas lamentáveis, que até Deus duvida, né? Que eu não contei nem para os meus travesseiros. Assisti muita coisa que eu não posso contar. Há 32 anos fui convidada para trabalhar para o governo do Estado, mas essa é outra história. Se não podia falar como produtora de eventos, muito menos como chefe cerimonial do governo, né? Não podia mesmo falar. Sempre adotei o seguinte lema: ouve, vê e cala. E, sinceramente, eu sou assim, não pretendo mudar, sou fiel, todos com quem trabalhei confiaram em mim. Quando comecei a organizar eventos, não havia mão de obra especializada. Isso foi há mais de 40 anos atrás. Então, tudo era difícil, até fotografia, florista, e não havia nada. Comecei mesmo do nada. Eu fazia os arranjos de flores, o buquê das noivas, assessorava a noiva e sua família em todos os detalhes que envolviam o evento.
com a ajuda incansável da minha filha Tânia. Ela foi o braço que precisava no dia a dia, me encorajava nos momentos complicados, foi o ombro, descansei, que me dava forças para continuar. Foram anos de muito trabalho, muito esforço, até chegar onde cheguei. Me sinto realizada, realmente. Seguindo meus passos, ela também se apaixonou pela área, especialmente pela área de cerimonial e relações públicas. Trabalhou como administradora e assessora para missões no exterior com o governo Vitor Buarque. Deu início à restauração com a prospecção do túmulo de Anchieta, acompanhou passo a passo as descobertas, vibrou com a obra e, como eu, se apaixonou pelo Palácio Anchieta. Nasci em Iguaçuí, ele já contou, mas eu quero falar mais uma vez. Eu nasci em Iguaçuí numa família de 6 filhos, numerosa, uma educação rígida, extremamente religiosa, sabe? Meu pai, pensando na educação dos filhos, resolveu se transferir para Vitória, para a capital. Eu ia completar 6 anos, mas tenho uma lembrança. Eu falo que a minha memória é incrível, porque eu me lembro com detalhes da nossa viagem. E o meu deslumbramento quando eu vi o mar, que eu vi pela primeira vez. Ia completar 6 anos. Foi lindo, foi maravilhoso. Fiquei encantada. Fiquei encantada também com o movimento da cidade, que achei linda. Os vendedores com seus pregões, verdureiros, jornaleiros, os vendedores de picolé, que eu não conhecia o picolé também, vim conhecer aqui. Então, achei Vitória o lugar melhor do mundo. Aliás, eu continuo achando Vitória o melhor lugar do mundo. Desde muito pequena, já gostava de brincar com flores, fazer batizado de bonecas, sabe? Já se manifestava em mim uma vocação que eu faria mais tarde. Eu imagino isso. Assim cresci. Sempre tranquila, obediente, era mais dócil das irmãs. Nós éramos 6, mas eu era a bobinha, porque era muito dócil. Ainda adolescente, terminando o normal, que era o que todo mundo fazia naquela época. Poucas moças, da minha época, que eu conheci, talvez 2 ou 3, fizeram um curso superior fora daqui. Meu pai não tinha condição e eu também já estava noiva. Quando eu terminei, me casei imediatamente, adolescente, com 16 anos. Aos 40 anos, fui avó. Aos 43 anos, aos 73, bisavó. Tenho 5 bisnetos que são minha paixão. Essa é uma história à parte. Eu tenho assunto para falar a noite inteira dos meus bisnetos, então vou parar por aqui, que vocês não vão aguentar. Mas não precisa contar, não. Ela está me falar sobre a Helena, mas eu não vou falar. Não posso, porque eu não paro mais. Eu era esposa, mãe, dona de casa, dondoca e logo avó. Quando nasceu meu primeiro neto, o filho da Tânia, eu comecei a trabalhar. Então, eu vou contar a minha história, já que o Marcos insistiu, eu falei que não tinha histórias importantes do Palácio. Então, eu conto a minha história. Numa viagem que eu fiz a São Paulo, eu tenho uma sobrinha que estava fazendo um curso, era assim, novidade mesmo, isso há quase 50 anos atrás, 2 senhoras, jovens senhoras da sociedade, davam um curso de etiqueta e cerimonial, e ela estava fazendo paisagismo. E me convidou, e eu falei, não, isso não me interessa. E ela me levou lá, quando eu vi o curso de etiqueta e cerimonial, eu vi as moças organizando eventos, eu achei o máximo, que era aquilo que eu queria. Eu já fazia. Quando meus filhos eram pequenos, eu organizava as festinhas, fazia lembrancinhas. Ela cresceu, se casou, eu fazia para as amigas dela, depois para os filhos dela, para as minhas amigas, sabe? Então, era aquilo que eu gostava. Desde pequena, era o meu caminho. E eu fiz o curso, foram 5 meses de idas e vindas para São Paulo, e, quando terminei o curso, já tinha vários clientes e não parei mais. Gostaria de trabalhar até o fim dos meus dias. Esse é o meu sonho, sabe, até o fim trabalhando. Hoje, trabalho apenas no cerimonial do governo do Estado. Parei há mais de 4 anos de organizar eventos. Não dava mais para conciliar eventos externos com meus compromissos no Palácio. Optei pelo mais prazeroso, que vi que o que eu gostava mesmo era de lá. Fiz grandes e sinceras amizades. Você é uma delas.
com quem trabalhei. Fui convidada, quando o Camata foi eleito, pelo saudoso deputado Hélio Carlos Magalhães, me convidou para ser administradora do Palácio. Rita era muito jovem, tinha apenas 20 anos, eu acho que eu equilibrava um pouco, né? Mas era tudo muito diferente naquela época. As coisas eram completamente diferentes do que são hoje. Eu me apaixonei pelos meandros da política, com contato com as pessoas das mais diversas classes sociais. Era tudo muito envolvente. Me apaixonei e assim continuo até hoje. Me senti em casa naquele velho casarão. Quando passei pela primeira vez pelo corredor, vi este quadro. Sabe? Aqui está a minha casa, onde passei minha infância. Olha, eu acho que foi naquele momento que eu senti uma ligação pela casa. Foi tão emocionante, eu fiquei parada. Por que minha casa aqui? Eu não entendia, enquanto era um rescala de 1935. Eu fui pesquisar quem era Rescala. Foi um pintor que concorreu a um concurso na Escola de Belas Artes e ganhou o primeiro lugar, que foi uma viagem pelo Brasil, retratando cenas de cada capital. E ele escolheu não a minha casa, mas a ladeira Professor Baltazar, a esquina com Gama Rosa, onde hoje está o edifício Presidente. Minha casa está em primeiro plano. Então, aquele momento foi assim, mágico para mim. Eu me revi brincando nessas grades, olhando a cidade passar, porque ali passava a cidade. Imagina que Iguaçuí, eu acho que não tinha mais do que 2 carros, 1 ou 2 carros. Então, eu vi os carros passando, fiquei encantada com a cidade. E sim, isso aqui. Ali no centro, eu já contei, o palácio me tomava muito tempo. Mas dava para conciliar o trabalho de promotor e o trabalho no palácio. Trabalhei para várias gerações de muitas famílias, para 3 gerações de muitas famílias. Trabalhei para grandes empresas, trabalhei muito no estado inteiro, fora do estado, sabe? Aos poucos fiz palestras, sabe? Fiz palestra para o curso de oficiais da Polícia Militar, foi muito engraçado, porque quando eu falava com eles sobre boas maneiras, eu dizia, vocês precisam aprender tudo isso, porque quem sabe amanhã vamos nos encontrar no Palácio do Governo. E vocês sabem que uns 5 ou 6 passaram realmente como ajudante de ordens, e eu não os reconhecia, mas eles diziam, dona Hilda, a senhora lembra do curso de oficiais? Aquilo me deixava muito feliz. Dei curso na UFES, aquele curso de verão. Cheguei a criar um curso de etiqueta. Eu falava de etiqueta, de modos, e a minha amiga falava de modas. Era Jurema Terim, era modos e modos. Foi o que menos durou, porque me tomava muito tempo, então eu parei. E, aos poucos, fui deixando as demais ocupações. O trabalho no palácio, com a velocidade dos tempos atuais, mudou muito. Meu tempo disponível já não é o mesmo. Em 2009, resolvi encerrar as outras atividades e ficar só no palácio, onde ocupo o cargo de administrador e chefe do cerimonial. Quando comecei no governo de Camata, era tudo muito diferente, como eu já falei. Só quem vivenciou esta época sabe a distância entre esses 2 momentos. A primeira-dama era muito jovem, ela completou 20 anos no palácio, como primeira-dama. Era uma menina. Eu morria de pena, sabe, queria dar todo apoio, tão sozinha, tão fora da vida dela, né? Eu acompanhava até nas viagens, e aos poucos fui conquistando amizade. No princípio, ela era um pouco fechada, e aos poucos eu fui conquistando a amizade, a confiança da Rita, uma pessoa que admiro até hoje. Ela estava num mundo que não era o dela, mas ela rapidamente aprendeu. Ela hoje é um nome conhecido nacionalmente. Ela aprendeu muito, ela era uma menina, e, de repente, se tornou uma mulher lutadora, que entrou na política e tem uma carreira muito bonita. Fiz o casamento da filha dela, Enza, porque quando ela engravidou foi muito engraçado. Aí nós ficamos mais unidas do que nunca. Eu viajava com ela.
ficamos muito unidas quando ela ficou grávida, sabe? E no nascimento da Enza, foi assim, a cidade inteira se envolvia com aquilo. Imagina, primeiro, um casal jovem, bonito, carismático, né? E um bebê no palácio. Foi uma coisa linda. E eu acompanhei muito, sabe? A Enza não dava trabalho, mas ela chorava. Me deu trabalho 15 dias, sabe? Dona Hilda, a neném está abandonada no berço. Eu pegava a neném, ela queria amamentar fora de hora. E foi uma época muito boa. Camata, todos conhecem o carisma daquela fera de político, né? E ele, então, no princípio do governo, ele dava audiência, sabe, pública, quase nos enlouquecia. Essas são as poucas histórias que eu posso contar do Palácio. Nos enlouquecia com aquela... Lembra, né? Eram homens, mulheres, chegavam de madrugada, queriam pegar um lugar mais rápido, né, para ter audiência com o governador. Eram crianças, mulheres, desmaiavam, usavam um único banheiro que tinha ali onde hoje é o Salão de São Tiago. Era assim, uma loucura. Nós fazíamos uma madeira para as crianças. Felizmente, ele fez uma viagem longa e acabou com isso. E eu nunca tinha visto na minha vida uma manifestação. Vi pela primeira vez no governo de Camata. Ouvi uma gritaria na frente do palácio e fui ver o que estava acontecendo. E muita gente, não devia ter nem 100, né? Mas naquela época era uma coisa, com faixas, 5 palavras agressivas, e eles gritavam: Camata, Camata, Batuta, é um bom filho. E nisso o coronel Cipreste, que era o chefe da Casa Militar, falou: Dona Hilda, eu vou avisar o governador que eu já chamei a polícia. E vocês sabem o que é mágica? Eu vi essa cena, foi para o meu caderninho virtual. Quando ele falou com o Camata, ele tranquilamente se levantou, abriu a porta, apenas fez assim e deu um sorriso. Olha, aquela mágica. As faixas desapareceram e gritavam histericamente: Camata, Camata. O resto do refrão desapareceu. Não era mais Batuta. Então, Camata foi muito engraçado. Eu fiquei apavorada e gostaria que as manifestações fossem como aquela. Tão tranquila, né? Nas primeiras semanas do governo, havia as audiências, né? Quando, então, o presidente José Sarney veio à Vitória, acompanhado de Dona Marli, no auge da popularidade, por causa do sucesso do plano econômico que ele havia lançado, almoçaram lá no Palácio, Rita e Camata, e depois do almoço, fomos fazer fotografias no Salão Dourado, que quase todos conhecem, né, que é o salão mais bonito do Palácio. Dona Marli sentou tranquilamente numa linda cadeira dourada, botou a Enza foi a última fotografia, com a Enza no colo, fizeram as fotografias, foram embora, o povo gritando em volta do palácio, e eu chamei o funcionário para pôr ordem no salão. A primeira coisa que ele fez foi pegar a linda cadeira dourada. Quando levantou a cadeira, o pé estava quebrado. Olha, até hoje eu sinto um aperto. Já pensou se cai com a primeira dama e a primeira herdeira? Ia ser uma notícia nacional e ia ser um vexame, né? Ele era muito amigo do seu vice. Então, foi uma transição muito tranquila de Camata para José Moraes. José Moraes foi um grande empresário, um grande administrador. Eu sempre o admirei muito. E era pontualidade em pessoa. Eu nunca vi uma pessoa tão pontual. Às 9h em ponto, Zé Moraes entrava no palácio e me avisava: Dona Hilda, hoje almoçam 2 pessoas, hoje eu não almoço aqui. E aquilo não mudava. Era exatamente aquilo. E, sabe, as pessoas, se eu vou tenho uma audiência com uma autoridade, com um médico, quando eu chego, todas as pessoas têm esse péssimo hábito. Antes de entrar no assunto, ser objetivo, começa com rodeios. Governador, eu estive com fulana semana passada, lembramos daquele tempo. Então, começava aquela conversa fiada, e aí atrasa a agenda do governador, ou da autoridade, ou do médico.
conta a mesma história, atrasa mais 15 minutos. No fim do dia é o caos. A agenda foi para o brejo, porque todo mundo quer falar. Zé Moraes, menos de um mês, ensinou esse povo de Vitória a ser objetivo. Sabe? Ele fala, minha audiência era às 12 horas, às 13 horas era a Luzia. Então, eu chegava, começava com conversa fiada, Dona Hilda, 12h30, então, 14h30, agora eu vou receber Luzia, a senhora marca outro horário com a minha secretária, depois acabamos nossa conversa. Não tinha nem começado o meu assunto, estava ainda no rodeio, sabe? Mas menos de um mês não acontecia mais isso. As pessoas chegavam, eram objetivos, corriam e contavam a história, sabe? Então veio Max Mauro, era o oposto do Dr. José Moraes. Para ele, relógio não existia. Ah, mas não existia mesmo, sabe? Era uma coisa. E era um homem de hábitos simples, sabe? Ele fazia as próprias ligações. E um dia ele chegou em casa, esqueceu algum papel, ligou para o palácio. E essa história também eu não esqueço. Ele chegou em casa, né, e ligou para o palácio para recomendar alguma coisa que havia deixado sobre a mesa. E quando falou, alô, o guarda, que estava de plantão, falou, fala, cara. Ele não entendeu nada. Alô? Ele falou, fala, cara. Olha, ele desligou o telefone no outro dia, porque ele sabia ser bravo. No outro dia foi um auê, né? Marcos, no seu governo, eu perdi meu filho. O apoio e carinho a mim dispensados, não vou esquecer nunca. Marcos, algumas vezes, chegou a trabalhar na biblioteca, conversando comigo, assuntos que eu não entendia nada. Me fazia perguntas, me contava casos, foi de um carinho, de uma atenção, sabe? Me pediu opinião. Eu sabia que ele fazia aquilo para me distrair, queria que eu viajasse. Como eu sou grata, sou muito grata a Max Mauro. Depois veio Albuíno. Trabalhei 2 dias confirmadas na administração do Palácio. Um certo secretário me chamou no 3º dia e falou, Dona Hilda, a senhora vai ficar comigo aqui na Casa Civil. Como, doutor? A senhora não fica mais na residência. Meu mundo caiu, sabe? Como eu saí, ficar na casa, não tinha condição. Eu subi e fui falar com o governador, doutor Albuíno. O que aconteceu? A gente vivia assim, sempre preocupada com o que podia acontecer. Eu assino todas as notas do Palácio e já assinava naquela época. Ainda ecoava na cidade um escândalo do governo de Eurico Rezende, da carne. Eu disse, será que aconteceu alguma coisa de errada? Fiquei apavorada e fui conversar com o governador. Eu disse, não estou sabendo de nada, não. Desce e conversa com o secretário. Cheguei lá, o secretário estava terminando de conversar com ele, falou, Dona Hilda, o negócio é o seguinte, a chefe de cerimonial, que eu julgava que ela fosse minha amiga, sempre nos relacionamos muito bem, eu pensei que ela fosse minha amiga. Ela disse que não, a maneira de trabalhar não vai combinar. Ele usou um termo que ela falou, que até hoje eu não esqueço. A senhora, vocês vão conflitar. Eu fiquei apavorada, né? E seu lugar já tem uma pessoa que já está lá dentro com ela, a senhora já pega as suas coisas e pode descer. Olha, eu nem sei como meu mundo desabou, sabe? Desabou. Fazer o quê na Casa Civil? Meu lugar era lá em cima, que eu amava, sabe? Eu estava terrivelmente deprimida com a perda do meu filho. Minha permanência na Casa Civil pouco durou. Então, me mandaram para o Teatro Carlos Gomes, administrar o Palácio Carlos Gomes. Eu tenho certeza que nenhum de vocês conheceu o Teatro Carlos Gomes naquela época. Era uma decadência, era um lugar imundo. Não podia nem mandar varrer, porque não tinha o que fazer lá dentro. Sabe, foi demais para mim. Entrei numa depressão tremenda. Minha sala era uma sala sórdida, um canto, sabe? E ensaiavam, a orquestra ensaiava lá toda semana. Eu fiz uma grande amizade com o maestro Helder, foi uma pessoa encantadora nessa época. Sabendo como eu gosto do bolero de Ravel, ele tocava todos os ensaios e eu chorava desesperadamente. Não aguentei, sabe? Entrei numa depressão
tremenda, e o médico me deu licença. Nisso, minha mãe adoece gravemente. 2 meses depois, eu de licença, minha mãe morava comigo, adoeceu gravemente. Então, eu fiquei 8 meses licenciada. E vocês sabem que a chefe de cerimonial, com a primeira-dama e não sei quem mais, eles conseguiram, eu licenciada, me exonerar, uma coisa que não existe. É uma história que eu não posso contar porque é muito longa, mas eles conseguiram. Não posso contar, é muito longa. Sabe? Esperaram um feriado, que o dia que o médico me deu licença para aquele dia, então eu fui na véspera, o médico disse, não posso dar, porque só vence amanhã. Na segunda-feira, então, depois do feriadão, eu estava exonerada, foi publicado minha exoneração. Mas tudo bem, isso era setembro, em outubro, foi eleito Paulo Artung, eu acho que foi assim, uma das primeiras pessoas ele convidou para participar do governo, para ser chefe cerimonial da prefeitura. Olha, como eu fiquei feliz. Foi um presente que eu ganhei. Eu não aguentava mais ficar parada. Meu temperamento, vocês que me conhecem, sabem como eu sou. Eu não sou de ficar parada. Você sabe, né? Eu aguento, seguro qualquer coisa. E aí fui para a prefeitura. E foi um tempo ótimo. Conhecer... A equipe era muito tranquila, muito unida, sabe? Conhecer pessoas tão simples, eu acompanhava o prefeito nas comunidades, então líderes sindicais, os líderes das comunidades, um pessoal simples que até hoje vai ao palácio, me reconhece e vai falar comigo. Foi uma coisa muito bonita. Um certo ano, do segundo ou terceiro ano, não sei, da administração dele, ele resolveu comemorar o Dia da Cidade num morro perigosíssimo que tem aqui. E porque ele havia asfaltado a estrada, e lá em cima feito um mirante, sabe? Então, a prefeitura mandou fazer um arranjo de uma mesa enorme. Nós levamos um pano branco para cobrir e mandei fazer um bolo daquele tamanho. E fui com uma funcionária minha, só nós duas, 6 e pouco da manhã. E, chegando lá em cima, precisamos mandar o motorista descer para pegar alguma coisa que havia ficado na prefeitura. Ficamos nós duas sozinhas. Aparece um grupo de homens, cara fechada. Nós ficamos morrendo de medo, uma futucando a outra sem falar nada. Aí eu falei, bom dia. Eu que cumprimentei, eles que chegaram, mas eu falei, bom dia. Bom dia, dona. Que bom que nós hoje vamos ter festa aqui. Porque nós autorizamos. Diz que ali tem tráfico, desde aquela época. Não sei se é verdade. Mas Deus me ilumina na hora certa. Nós duas apavoradas, íamos começar a esticar o tecido em cima da mesa, né? Nós estávamos começando, abre uma porta atrás de mim, que eu olho para trás, um casebre de madeira, abre a porta, uma senhora idosa, meio desgrenhada, umas pessoas atrás. Olha, eu gelei. Mas me iluminou, e eu falei, a senhora tem um copo d'água para me dar? Olha, foi mágico. Sabe? Ela trouxe um copo d'água, copo daqueles de geleia, meio encardido, água meio quente. Eu bebi. Aí já estava melhorando o clima, eles estavam rindo para mim, sabe? Ela, a senhora aceita o café? Eu disse, claro, essa hora da manhã, quem não aceita um cafezinho, né? E foi uma beleza. Me ajudaram a esticar. O bolo era tão grande que eu e a minha funcionária partimos o bolo. Eu fiz calo na mão de tanto cortar bolo, e eles me ajudando, e ficaram meus amigos. Tem um que me visita no palácio quando vai lá, ele é líder lá, sabe? Então, ele vai lá e é meu amigo até hoje. Então, era tudo muito tranquilo. Mas, quando eu saí do palácio, eu tinha certeza que eu ia voltar um dia. E voltei. Voltei com a alma em festa. E que tristeza quando eu revi o palácio. Era uma decadência. Goteira para todo lado. Aquelas cadeiras lindas, quebradas, empilhadas na lavanderia. A lavanderia era só uma cobertura, sem paredes. Aqueles florões do Salão Dourado, todo falhado, sem as flores.
Eu fiquei muito triste mesmo quando eu vi o palácio. Era uma decadência de fazer pena, né? Foi difícil. Aí, eu já, como chefe de cerimonial, o governador contratou uma pessoa muito simpática, muito querida minha, para ser administradora. Não deu certo. Contratou uma segunda, uma terceira. Na quinta, ele estava fazendo uma viagem longa, já era o princípio do seu segundo governo, do segundo ano do seu governo. Aí estava mandando a administradora embora. Então, ele me chamou e falou, dona Hilda, a senhora vai assumir a administração. Quando nós voltarmos, a senhora vamos encontrar uma outra pessoa para administrar o palácio. Ele voltou, nunca procurou, nunca encontrou, e eu achei ótimo. Porque eu morro de ciúme do palácio. Então, eu achei muito bom mandar sozinha ali, sabe? É uma loucura o que eu faço, porque eu falo que lá eu brinco de gata borralheira e Cinderela. Então, eu recebo pessoas importantes, alguns que estão aqui, faço sala, converso, e quando na hora do almoço eu passo pela cozinha, às vezes até mexo panela, dou ordens, sabe? Então, passamos assim, saia justa, às vezes, já isso aconteceu várias vezes, mas uma das vezes, o convidado sentado à mesa, e é um princípio meu, desde que eu fui para o palácio, e com a autorização dos governadores, que acham isso correto. As pessoas que vêm de fora é sempre servido nossa comida capixaba, viu, Cacau? Moqueca, sabe? Moqueca de peixe, nunca misturei com camarão. É moqueca de peixe, moqueca de camarão, tortinha de entrada, as panelinhas de barro. E essa pessoa de muita cerimônia, quando chegou o peixe, ele virou para o garçom e falou assim, eu não como nada do mar. Olha, essa foi a primeira, porque daí eu aprendi a ter sempre um filé mignon de reserva. Mas então o garçom, eu tinha um garçom, até já morreu, ele correu, eles falaram que eu fiquei de chicote na mão. Corta a cebola, põe a frigideira. E ele cortou com martelo um filé, já estava frigideira quente, passou rapidamente, mal passado, e colocamos uns aspargos, alguma coisa ao lado, levou para ele. Então, o vizinho dele disse assim, eu também prefiro um filé. Que horror! Tipo pesadelo, né? Para fazer. Então, essas coisas acontecem, né? Essas coisas acontecem. Finalmente, o palácio começou, eu não guardo muito datas, por isso eu não vou falar que ano, pode estar errado. Começou a ser restaurado. O governo adquiriu o prédio onde funcionava a Excelsa com a minha bênção, porque eu andei com ele em todos os lugares e achamos ali o lugar ideal. Ele ficou no 8º andar e eu no 9º. Era perfeito, confortável, sabe? Acomodava muito bem o cerimonial, o governador, várias secretarias. Eu morria de medo de não voltar para o palácio. Estava tão bem que eu dizia, nós não vamos voltar, né? Tinha muito medo que isso acontecesse. Mas, afinal, o palácio ficou pronto. E eu acompanhei a obra de longe, mas eu queria saber cada coisa que estava acontecendo, sabe? A secretária de Cultura, na época, quando o palácio ficou pronto, enfeitou com flores e tudo, me convidou para ver. Eu fiquei deslumbrada. Era um palácio de verdade. Foi restaurada a dignidade da casa, sabe? Porque não podia continuar como estava. O arquiteto da empresa que fez o restauro, ele era do Paraná. Ele viajou pelo Brasil inteiro fazendo trabalhos, restauro, né? Um homem assim muito inteligente. E ele fez uma pesquisa para ver qual era o relacionamento do povo da cidade com a sede do governo. O nosso palácio é a sede de governo mais antiga do Brasil. Então, desperta muito interesse, né? E nós não temos assim peças maravilhosas, mas é o prédio em si que desperta essa curiosidade. E ele viu que o palácio fazia parte do nosso imaginário. As pessoas são muito voltadas para tudo que acontece lá. Vocês não imaginam o número de visitantes que tem no palácio. É muito grande. Agora vamos ter mais, né? Com o nosso santo,
Anchieta vai aumentar. Mas, independente do túmulo de Anchieta, que os paulistas que mais visitam, mas vem gente do exterior, então o palácio é muito, faz realmente parte do nosso imaginário, sabe, da cidade. Ali, onde eu adoro dar nome a lugares, sabe? Quando voltamos com o palácio reformado, eu batizei Salão Santiago. Eu falo isso com muito orgulho, eu gosto de falar com todo mundo para prestar atenção. Quem batizou o Santiago fui eu. Porque ali, no centro, onde tem aquelas colunas, até ali, era o Salão de Saraus, na época do restauro, em 1912. Era o Salão de Restauro com 6 salas. Até o cerimonial funcionou ali, Casa Militar. Mas, quando foi aberto, ficou aquele salão que hoje comporta 400 pessoas sentadas, eu batizei como São Tiago, porque é o local onde ficava a igreja. E o de baixo, Afonso Braz, porque merecia todas as honras, foi o padre que mais trabalhou. Quem leu a história do palácio sabe como ele, muito jovem, como ele trabalhou, ergueu a primeira capela, que era uma tapera coberta de palha, e então, embaixo São Tiago, em cima São Tiago em cima e Afonso Braz embaixo, né? Quando foi feita a reforma, quando nós chegamos lá, o São Tiago era um depósito de lixo. Era uma quantidade de divisórias, daquelas bem assim, simples, atulhadas de cadernos, livros, cadernos, cadeiras quebradas, ventiladores, máquinas de escrever. 2 caminhões para tirar aquele lixo do palácio. O governador falou, eu preciso daquele espaço. Então, aquele espaço ficou até a reforma, pequenininho, depois cresceu, e hoje é o que é, né? Vi e aprendi muito nesses anos. Coisas que nunca vi imaginado existir, porque minha vida era outra, né? Não me canso de falar que o que mais me impressiona, que dá um trabalhão, é administrar a vaidade humana. É preciso ser um pouco artista, sabe, para contornar certas situações. Vocês imaginam que eu, quando faço solenidade, o nosso governador não gosta de mesa, então é a primeira fila, a deputada aqui sabe bem disso. Então, a cadeira do centro é do governador. Eu tenho cartaz desse tamanho, que as meninas fizeram, escrito assim, reservada. Ponho ali naquela fila da frente. Já algumas vezes eu tive que pedir, por favor, para sair da cadeira do governador. Que a cadeira, imagina as outras cadeiras, né? Então, então, quando chega um deputado, que às vezes costuma chegar atrasadinhos, né? Eu fico numa saia justa, corre, tira a cadeira, traz até cadeira dourada e põe ali para acomodar todo mundo ali na frente, porque pessoas que não têm nada a ver com a solenidade estão ali. Me surpreende esse despreparo das pessoas, as boas maneiras e tudo mais. Alguns, eles dariam o próprio braço para ficar do lado do governador, sentar ali do lado dele, sabe? Quando consegue um cargo, mesmo que não seja grande coisa, usa um salto desse tamanho, até o tom de voz muda, sabe? É incrível. As boas maneiras é um caso à parte, né? Como dizia a velha canção. Estes moços, pobres moços, se soubessem o que eu sei, né? Vivi grandes experiências nestes anos. Gostaram? Tive a honra de participar da equipe que recebeu o Papa João Paulo II. Já que a história é minha, eu quero contar isso também. Foi um presente de Deus, uma grande alegria. Acho que nós todos que trabalhamos, Zelino Sepulcre foi quem me convidou para participar dessa equipe. Fomos todos abençoados, foi lindo. Eu não cheguei tão perto como eu gostaria, mas consegui até tapear o cardeal, porque eles são muito exigentes, e a mesa arrumada, eles fiscalizando tudo. Eu peguei uns copos antigos que eu tenho de cristal de Bacará, os 3 copos que seriam usados, e botei no lugar do Papa, escondi os outros. E eles não perceberam. Para mim, hoje, na minha casa, é uma relíquia. Eu não queria que lavasse, mas o garçom tirou antes de servir e lavou. Ainda mais agora que ele é santo, né? Foram momentos inesquecíveis. E tive a honra de receber 2 mulheres que eu reputo grandes mulheres do Brasil atual. Dona Zilda Arnes e Dona Ruth Cardoso. Acompanhei Dona... Merece uma salva de palmas, sabe?
Para mim, foi uma experiência incrível. A dona Ruth, eu acompanhei São Pedro, estava começando a urbanizar. Foi muito bom. Então, isso tudo me tornou assim, mais apegada a esse cargo. Eu gostaria de ficar mais, viu, dona Virgínia? Vi manifestações. Foram momentos que marcaram minha vida, realmente. Eu vi muitas manifestações. Eu acho que nós temos que protestar. Tem muita coisa errada no nosso Brasil. Eu sei que precisamos... E os jovens, é a vez deles. O Brasil é deles. Eles estão começando. Tem que protestar, sim. Mas protestar sem barbárie. O que eu vi naqueles dias foi terrível. Ninguém imagina como eu sofri. Quando eu vi aquela agressão no palácio, meu coração sangrava. Chorei copiosamente. Só quem viu de perto que sabe o que foi aquilo. Uma barbárie, um vandalismo. Eu falo que não eram... eram bandidos. São remunerados para fazer aquilo. Então, os jovens têm que protestar, sim. Precisamos mudar muita coisa no Brasil. Mas de outra maneira, como aquela manifestação que eu fiz lá do Camata. Pode xingar um pouquinho, mas uma coisa que a gente suporta, né? Como eu falei com o Márcio, quando ele me convidou para contar minhas histórias, todos esperavam que eu contasse casos que eu não posso contar. Os segredos de bastidores. Nunca houve nada absurdo, mas tem muita história que as pessoas gostariam bastante de contar. Mas essas não posso contar. Nesses 86 anos que eu vivi, vi muita coisa, sabe? Não tenho grandes histórias, mas vi muita coisa, sabe? Assim eu sou. Sempre respeito não só os meus superiores, mas a todos, ser humano, todos com quem eu convivi. Eu sei que soube respeitar, cumprir meus compromissos, independente da minha vida particular. Sempre fui fiel, procurei fazer o melhor e, sem falsa modéstia, eu sei que eu fiz bem, sabe? Aprendi muito. E aos que me apoiaram, me deram oportunidade, só tenho a agradecer. Agradecer a você, Marcos. Eu não preciso falar do Marcos, porque essa reeleição dele diz tudo. É ou não é? Uma salva de palmas para o nosso novo presidente. Né? Marcos é uma pessoa muito especial. Marcos é um empresário que atende o telefone. Isso é uma coisa rara. Você liga e sempre uma secretária atende. Você tanto faz o celular como o telefone convencional. Deixa o seu telefone, dona Hilda, que ele liga em seguida, que ele está em reunião. Eles vivem em reunião. É uma reunião sem fim. Marcos, não, fora do estado. Marcos, ele está aqui em São Paulo, mas a senhora pode falar. Então, ele é fora de série. Viu, Júlia? Seu marido é fora de série. E a todos vocês que insistiram para eu contasse minhas histórias, eu só tenho a agradecer. E, ao lado de pessoas tão importantes que falaram aqui, ouvir a minha singela história. Muito obrigada a todos. Agradecemos a brilhante apresentação da nossa ilustre dona Hilda. Dona Hilda Cabas, muito obrigado. Para homenagear a convidada dessa noite, pedimos ao presidente do Sistema Findes, Marcos Guerra, que faça a entrega de uma obra de arte que tem como conceito o contador de histórias. Uma peça do escultor capixaba Penitência, que foi criada especialmente para este projeto. Que lindo. Eu pensei que fosse só depois. É pesado, você vai ficar segurando para mim. Obrigada. Linda. Muito, eu vi você entregando, mas eu não vi de perto. Agora, essa é minha, com muito orgulho. Deixa eu ver se eu aguento, me segura um pouquinho, que ela é linda. Vai para a minha sala, com certeza. Obrigada. Mas você tem que botar até aqui em cima da mesa para mim. Isso. E o rapaz do som? Muito bem, dona Hilda. Foi bem?
Como fazer? Ah, sim. Dona Hilda, Pode. Dona Hilda, a plateia insiste em fazer perguntas à senhora e gostaria de pedir Você vai pensão. me perguntar dos fantasmas. Claro, todo mundo quer saber dos fantasmas. Vamos então, Dona Hilda, só dispõe a responder, nós estamos Agora, aqui. pode perguntar. Dona Hilda, o Darcy Lanes, aqui da Federação, parabéns pela história. Eu queria fazer uma pergunta. Minha mãe, eu sou um amado do Palácio Anchieta. Minha mãe trabalhou 20 anos lá dentro, eu nasci lá dentro. Que pena que saiu de lá. Brinquei nos corredores do Palácio, trabalhei 10 anos lá e queria fazer uma pergunta para a senhora. É verdade que existem os túneis do Palácio Anchieta? Existe o quê? Os túneis. Túneis? Mas é claro, o túnel eu tenho certeza. Ninguém nunca se interessou pelo túnel, mas eu vi a entrada. Meu pai era muito amigo do diretor, do Orfanato Cristo Rei, aquela igreja de São Francisco lá em cima, e nós brincávamos no pátio, eu e meus irmãos. E eu vi a entrada do túnel. E vou contar aqui até um segredo, não sei se eu devia contar. Meu pai era integralista. Então, agora já pode, né? Então, quando houve aquela caça às bruxas, eles pegaram todos os papéis, tudo que tinha, era ali na Avenida Capixaba, levaram para ali e esconderam ali, na entrada do túnel. Quando Marilza Barbosa era secretária de obras, ela disse que tinha um desmoronamento do lado direito de quem vê de frente à escadaria, inexplicável. Eu disse, Marilza, manda ver, porque deve ser a saída do túnel que dava no Cais dos Padres, né? Mas não fizeram nada, e eu fico admirada de ninguém nunca ter procurado. Mas a entrada, depois chegava num certo ponto, a gente voltava correndo, porque tinha morcegos, que era um horror. Aí a criançada voltava correndo. Mas eu vi a entrada do túnel, alguns lancezinhos de escada. Muito bem. Alguém mais? Olha, não adianta você insistir. Eu posso contar até a história do fantasma, mas dos bastidores, não. Eu sou fiel. Zé Eugênio. Zé Eugênio. Dona Hilda, Ah, a senhora, além de elegante no vestir, a senhora é liana do trato às questões do palácio. Está todo mundo curioso para saber alguns personagens. Ela cochichou comigo aqui no ouvido que ia contar algumas coisas que eu também vivi ao lado dela. pronto, ele vai contar sem medo de errar. Sem medo de errar. Ah, Fiquei curioso. E confesso que, nesses 50 anos que eu tenho de vida pública, boa parte deles viveu também no governo do Palácio, não podia imaginar que um dia fosse personagem de uma fase, de uma história tão bonita da senhora, obrigada. e que foi triste. Por quê? Porque esse cara da Casa Civil era eu. Ah, eu falei que você que eu não ia falar seu nome. Você sabe, mas eu não ia falar seu nome. Guardei sigilo. Você entrega. Eu sinto muito. Mas depois nos tornamos grandes amigos, é ou não é? Sou amigo da senhora. Eu admiro muito. Nos damos muito bem, mas eu não falei seu nome. Não entreguei. Não, eu fiz questão de fazer essa declaração pelo respeito que eu tenho à dona Hilda, pela nossa convivência, não só profissional e de amizade. Exato. E hoje eu aproveito essa oportunidade para pedir desculpa à senhora. Ah, Zé Eugênio. Vou te dar um beijo. Você já me falou isso. Ele já me pediu desculpas uma vez. Ele falou, dona Hilda, eu não conhecia bem a senhora. Eu não falei o nome dele, mas eu preveni ele, vou falar mal de você. Obrigada, Zé. Mais alguma pergunta? A hora que a senhora falou, Egídio Mananquini, aqui da Federação, a hora que a senhora comentou sobre o secretário da Casa Civil, Você sabia que era ele? eu daqui, meus colegas da mesa, eu falei assim, como são meus amigos, o Zé Eugênio não vai ficar chateado comigo. Uma hora por rosto do Zé Eugênio, a fisionomia dele.
Resumindo, Mas vocês não são fáceis, um hein? pouco dessa história a gente também conhece um pouco, mas quero dizer aqui para a senhora que eu tive a oportunidade, talvez a senhora não saiba, mas eu tive a oportunidade de conhecê-lo lá atrás, e hoje eu tenho a senhora como uma referência em dama. Muito Parabéns obrigada. pela forma, pela conduta, da forma que nos recebe e pela forma como a senhora trata toda a sociedade. Parabéns. A senhora Muito é um obrigada. exemplo para nós. Tá? Muito obrigada. Muito obrigada. Muito bem. Vamos aplaudir mais uma vez a nossa convidada. Olha, agradecendo muito, não vamos mais tomar seu tempo, porque realmente já abusar, a plateia já abusou. Muito obrigado a todos pela atenção. Nós queremos, em nome do Sistema Findes, agradecer a todos aqui pela presença, pela participação. Pedir mais uma vibrante salva de palmas para a nossa convidada, dona Hilda Cabas, uma referência para todos nós. Agradecemos a participação de todos, desejamos-lhes uma boa noite e os convidamos a continuar aqui prestigiando esse encontro. Muito obrigado.